Olá, meu amigo, minha amiga, como estão, meus irmãos? Seja muito bem-vindo à oração do dia. Hoje nós vamos falar sobre um Deus que não se esquece de você. Deus nunca se esqueceu de você. Ainda que muitas vezes a impressão que nós temos é de que Deus nos esqueceu. Às vezes nós nos sentimos tão a sós que a impressão que nós temos é essa, de que até mesmo Deus se esqueceu de nós. Existem promessas que às vezes aos nossos olhos estão tardando para acontecer. E a gente talvez nos questione, será que Deus se esqueceu de mim? O rei Davi, a palavra diz que é um homem conforme o coração de Deus, em um dos seus salmos ele escreve: pela manhã eu faço a minha oração, eu apresento a minha oração a Deus e eu fico esperando. Davi era um homem que tinha certeza do amor de Deus. Ele tinha convicção do quanto que Deus o amava. E isso foi uma grande diferença na vida de Davi. E nós precisamos aprender isso hoje. O quanto que Deus realmente ele me ama. E compreender isso, o quanto que isso pode ser um diferencial na minha vida. Amém? Nós vamos ler hoje um texto que está lá no livro de Isaías. Isaías que foi um grande profeta. Mas antes de nós lermos a palavra, antes de ministrarmos a palavra e antes de orarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você faça a tua inscrição aí agora. Assim que você fizer a tua inscrição, vai abrir ali uma opção para você marcar o sininho. Aproveite, marque o sininho para que você possa ser avisado a cada publicação que nós fazemos aqui no canal e possa ser abençoado. Deixe também o teu joinha neste vídeo e o mais importante de tudo, na parte de comentários, deixa aí os teus pedidos de oração. Amém? Se todos os dias você entra aqui e deixa os teus pedidos, continue fazendo isso, deixe sempre. E nós estaremos sempre orando por você, pela tua família e pelos teus pedidos. Amém? Seja persistente como Davi. Eu estou aqui, meu Deus, apresento os meus pedidos de oração e fico aguardando a tua resposta. Vamos ler a palavra aqui de Isaías? Diz bem assim, Isaías 49, versículos 15 e 16. Haverá mãe que possa esquecer seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Haverá, irmãos? Uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho? A gente está falando de talvez um amor sublime, que é o amor da mãe pelos seus filhos. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha só o que Deus está falando. Embora ela possa esquecê-lo, né? Existem vários relatos, volta e meia a gente ouve, a mídia trazendo uma mãe que largou um bebê no mercado, uma mãe que largou um bebê na casa de alguém. Né? É muito terrível quando a gente ouve uma mãe que largou um bebê numa lixeira. Isso acontece. Agora Deus fala, olha, uma mãe que comumente tem um amor diferenciado pode até se esquecer de você. Agora eu não. Eu não me esquecerei de você. Olha o que ele diz aqui no versículo 16. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Esse é o Deus que nunca se esqueceu de você. Vamos orar, vamos pedir para que Deus ele fale conosco. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Eis-nos aqui, meu Pai, sedentos por ti, pela tua verdade. Fala conosco neste dia, trata o nosso coração, ministra o nosso espírito. Faz obra maravilhosa no meio de nós, Pai. E nós daremos a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olha, amor de mãe costumeiramente é algo fora do comum. Eu já fiz trabalho de evangelismo em presídios algumas vezes e por várias semanas consecutivas. E é muito interessante porque comumente nos locais onde eu visitava, onde eu fazia trabalho ali evangelístico, a quantidade de mães que visitavam os seus filhos era sempre uma quantidade destacável. Naquela fila enorme de pessoas ali esperando para adentrar o presídio, o maior número de pessoas comumente são de mães. Mães que, olha o que acontece. A mãe passa uma semana inteira preparando a roupa que vai levar. Do trabalho que tem, separa um dinheirinho para levar para o seu filho, para que ele possa ter lá dentro do presídio, porque os presídios
comumente tem lanchonetes, restaurantes, se a pessoa quiser comer alguma coisa diferente. Alguns lugares tem que pagar para poder dormir, isso é uma verdade no Brasil. Parte das mães então levam a comida, levam uma roupa e levam, acima de tudo, o afeto, né? Ficam ali na fila, é uma fila longa, chegam cedo, esperam na fila, passam por toda a vergonha que é ali você tem que tirar parte da sua roupa, tem que se agachar. É terrível essa parte para entrar em presídios. E depois fica ali abraçado, conversando, tendo tempo com seu filho. E elas vão se encontrar ali com pessoas que a sociedade as colocou atrás das grades. Nós estamos falando de ladrões, nós estamos falando de assassinos, nós estamos falando de estupradores, irmãos, de sequestradores, que as mães estão olhando para os seus filhos, mas elas têm uma capacidade de enxergar seus filhos com olhos bons. Elas os perdoam, porque tudo aquilo que o filho faz as magoa. Quando o filho comete um crime, a mãe se sente atingida. Algumas se culpam, mas a enorme maioria delas o que faz? Imediatamente encontram forças para perdoar e seguem apoiando seus filhos. Vão até lá e falam: meu filho, em breve você vai sair daqui. Meu filho, suporta, porque o tempo passa logo. Meu filho, aproveita para você mudar de vida, para quando você sair daqui a tua vida poder ser melhor. E quando estão aqui do lado de fora, estão indo atrás de advogado, estão acompanhando aqui as questões da justiça, não param, porque não conseguem se desligar dos seus filhos, não conseguem esquecê-los. Agora a palavra diz, talvez algumas mães venham se esquecer, e isso é verdade, mas Deus nos assegura através da sua palavra: eu nunca me esquecerei de você. Nunca. Quais são as promessas que Deus fez para você e que você está com uma sensação de que Deus se esqueceu de você? Qual situação que tem se perdurado na tua vida e que a sensação que você tem é de que você está só? De que por alguma razão Deus te abandonou? Essa não é uma verdade. Deus nunca vai nos abandonar. A palavra nos diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, quando nós nem tínhamos consciência de Deus, nem queríamos nos relacionar com Deus. A verdade é que Deus, Ele já nos amava. Quando eu me tornei pai, quando nasceu o meu primeiro filho, Mateus, eu o amei tanto, irmãos, tanto. E eu olhava para ele e eu pensava assim: meu Deus, como é que pode alguém amar tanto assim alguém? Porque eu estava passando por essa experiência. Eu já era pastor e eu acreditava que eu amava as minhas ovelhas como se fossem filhos. Até que eu tive filho. Eu falei assim: olha, eu posso amar muito as pessoas da igreja, mas o filho é diferente. Não tem como explicar. Eu tive sobrinhos antes dos meus filhos nascerem. E eu olhava para meus sobrinhos e falava assim: eu amo meus sobrinhos loucamente. Eu costumava dizer: é praticamente um filho, é como um filho. Até que eu tive um filho. E eu compreendi que é diferente. Com filho é diferente. O amor é diferente. E aí eu comecei a me questionar, porque surgiu dentro do casamento um planejamento de um segundo filho. Aí eu comecei a ficar pensando: meu Deus do céu, mas eu amo tanto meu filho, sabe, parece que não vai caber no meu coração. Como é que vai ser ter um segundo filho? Como é que eu vou amar um segundo filho? Não vai caber em mim. E aí eu tive a grata surpresa de descobrir o amor por um segundo filho. Hoje eu tenho 4 filhos. E cada um é especial de sua forma. As pessoas às vezes perguntam assim: a qual que você ama mais? Não tem como dizer qual que eu amo mais. Você ama diferente. Porque são pessoas diferentes. E tem coisas que você de repente não gosta muito em um, e tem uma coisa que você de repente não gosta muito no outro, mas mesmo assim você os ama. E você sabe de detalhes dos seus filhos.
Sabe, o jeito, coisas que eles gostam, coisas que eles não gostam. Você vai num determinado lugar e determinada coisa te lembra tal filho. Ou determinada conversa te lembra o outro filho. Alguns te lembram todos eles, mas algumas coisas te lembram só um dos teus filhos. Porque mesmo sendo mais do que um, a gente consegue se relacionar na individualidade de cada um deles. Ainda que seja altamente desafiador, porque isso exige tempo, isso exige atenção, isso exige um esforço, tem que sentar, ouvir, conversar. E às vezes uma coisa ou outra passa por nós. Agora Deus não deixa passar nada. Deus, Ele ouve os nossos pensamentos. Deus, na sua perfeição, Ele consegue entender detalhes daquilo pelo qual você está passando. Por isso, ainda que você muitas vezes traga um sentimento de abandono, ainda que muitas vezes você traga um sentimento em si de que você está só, eu quero que hoje você abra o teu coração para compreender que Deus, Ele sempre está com você. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca te abandonou. Deus nunca se esqueceu de você. Sabe o maior exemplo que eu vejo a respeito disso? Na Bíblia, foi Jesus naquela cruz. Eu não queria falar agora especificamente de Cristo. Eu quero dizer de uma das pessoas que estavam ao lado de Cristo, também na cruz. Porque Jesus, ele foi crucificado e ali martirizado e morto dentre dois homens. A palavra nos diz que eram ladrões. Jesus estava no centro. E um desses homens, naquele momento de extrema dor, se nós formos falar de adversidade, de dificuldade, de tristeza, de dor, de desafio, de deserto, aquele homem estava no ápice. Ele estava com um pé já na morte, mas sofrendo. Assim como Cristo estava sofrendo, ele estava sofrendo muitíssimo. Nós poderíamos dizer que ele estava verdadeiramente no fundo do poço. Mas naquele fundo do poço, aquele homem teve a maior oportunidade da sua vida. A grande verdade é que os dois homens que estavam ao lado de Cristo, em ambos os lados, na direita e na esquerda, eles estavam tendo a maior oportunidade da vida deles. Apesar de estarem ali em um momento de extrema dor, extrema vergonha, extrema exposição, Jesus estava ali ao lado deles. Um daqueles homens se volta para Cristo e ele compreendeu: Deus está aqui comigo. Nós precisamos compreender isso. Nos momentos de dificuldade, nós precisamos também enxergar a Deus. Porque nós muitas vezes somos injustos com Deus. Quando as coisas estão bem, a gente fala: oh, Deus, obrigado e tudo mais. E quando as coisas não estão bem, a gente fica se questionando muitas vezes: será que Deus me abandonou? Será que Deus se esqueceu de mim? Mas naquele momento, ali na cruz, aquele homem se volta para Jesus. Aquele homem crucificado diz: Senhor, quando estiveres no céu ao lado do Pai, lembra-te de mim. O que é que Jesus disse para ele? Ainda hoje tu estarás comigo nos céus. Ainda hoje estarás comigo nos céus. Aquele homem teve talvez a maior oportunidade da vida dele, dentro de uma visão de eternidade. Talvez ele tenha tido a maior oportunidade da vida dele naquela cruz. No fundo do poço, em um momento de extrema dor, em um momento de exposição, de vergonha e talvez até mesmo um sentimento de solidão. Estava rodeado por pessoas, mas se sentindo só. Mas o Senhor estava ali para acolhê-lo. E ele o acolheu em meio às suas palavras. Aquele homem certamente morreu em paz, com a certeza que o tempo por vir seria um tempo melhor. Deus, Ele quer que você, mesmo em meio a dificuldades, compreenda, perceba e sinta que Ele sim, Ele está contigo. E eu tenho para você algumas direções neste dia, nessa oração do dia, para que você se lembre hoje que o Pai nunca se esqueceu de você. A primeira delas eu quero te convidar para que você reflita e apresente a Deus as suas necessidades, as fraquezas que você tem, e faça isso através da oração. Apesar de Deus já saber de todas as coisas,
Deus certamente nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Mas Deus, ele deseja que você desenvolva com Ele um bom diálogo. Amém? Como é maravilhoso quando a gente tem um bom diálogo com uma pessoa. Não é verdade? Eu vejo muitos casamentos acabam ou estão passando por dificuldades porque o diálogo não é bom. E eu não estou falando de diálogo zero. Diálogo zero já é terrível. Agora, muitas vezes, o diálogo não flui. A pessoa fala uma coisa, mas se entende outra. Aí o outro replica em cima daquilo que entendeu, a pessoa entende completamente diferente do que ele queria dizer também, já devolve replicando de uma forma mais grosseira. E o diálogo não flui. Uma das coisas maravilhosas da vida é o diálogo. Como é gostoso você poder sentar com alguém, às vezes tomar um café, às vezes só por nada bater um papo. E às vezes nem esse bate-papo alguns casais conseguem sustentar. Como é bom muitas vezes você sentar diante do teu filho e perguntar: aí meu filho, como é que foi hoje na escola? Ele pegar e abrir e contar para você, é gostoso. Deus quer que nós desenvolvamos esse nível de comunicação com Ele. Uma comunicação onde nós temos a certeza que aquilo que nós falamos, Deus nos compreende. E que no momento que Ele fala, nós estamos atentos para ouvir a sua voz. Para que possamos nos tornar assim verdadeiramente amigos dele. A segunda direção que eu tenho para a tua vida é para que você leia a palavra de Deus, para que você leia a Bíblia e procure confiar naquilo que Deus ele comunica através das suas palavras. Nós continuamente precisamos na nossa vida nos lembrarmos da palavra de Deus. Pode parecer que não, mas o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, quando ele descreve uma armadura espiritual, quando ele fala de guerra espiritual, ele afirma que a palavra é uma espada e que a fé é um escudo. Ele fala o escudo da fé e a espada que é a palavra de Deus. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu entendo isso como uma estratégia espiritual. Eu comumente estou lendo a palavra, comumente estou pregando a palavra, eu comumente estou falando de Deus. Muitas vezes mesmo na minha vida, em que eu estava para fazer algo, que eu estava para tomar uma decisão, que eu estava para tomar uma atitude, e era algo errado, mas que eu não estava vigilante, no momento imediato a palavra ela veio. Um versículo ele brota na mente, como uma arma espiritual, que te protege, como uma arma espiritual que você usa para ferir a cilada que o diabo coloca diante de você. Então, ler constantemente a palavra, a Bíblia, é uma estratégia que nós não podemos desprezar. Leia mais a Bíblia, meus irmãos. Você vai ver o quanto que a Bíblia vai te ajudar, principalmente diante das suas decisões. Amém? A terceira direção que eu tenho para a tua vida hoje é: anote lembretes das verdades que você aprende sobre Deus. Amém? E coloque em lugares estratégicos onde possa sempre ver. No teu celular, na tua agenda, no teu computador, no espelho, na mesa de trabalho. Essa foi uma direção que Deus deu para os judeus. Nós precisamos muitas vezes fazer isso para que nós não nos esqueçamos da fidelidade do amor do Pai. Algumas pessoas têm em casa a Bíblia aberta, né? Eu tenho uma Bíblia aqui comigo. É claro que a Bíblia aberta, se nós nunca lemos ela por si só, não pode fazer absolutamente nada. Mas é interessante quando a pessoa marca a Bíblia em pontos importantes, para você poder, sabe, de repente deixar aberto para você voltar lá e ler alguma coisa. Mas a direção hoje, mais do que isso, é que você anote em lugares aquilo que Deus já fez na tua vida. Coisas que você já viveu com Deus, ou que pessoas amadas suas viveram com o Senhor, para que, se for necessário, você possa estar se lembrando sempre da fidelidade de Deus para aqueles com os quais Ele ama. E a quarta direção que eu tenho para a tua vida é: compartilhe com outros que Jesus nunca nos abandona. Ainda que pessoas amadas o possam fazer, Deus não. Deus nunca vai nos abandonar. Ele se importa. Como uma mãe que cuida do seu bebezinho indefeso, Deus cuida de nós. Deus é o Pai amoroso
que cuida de quem lhe é totalmente dependente. O nosso desafio, na verdade, muitas vezes é nos permitirmos sermos cuidados. Amém? Faça isso hoje, então, e Deus vai te conduzir e você vai ter um dia maravilhoso em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por este dia. Eu te peço, meu Pai, acolhe teus filhos, que eles possam sentir neste momento o teu abraço, o teu cuidado, a tua proteção. Sobre cada um destes, coloca, eu te peço, do teu amor. Sê com cada um, Pai, sê nos lares, na família, no trabalho, em todas as áreas. Faz obra maravilhosa na vida de cada um, eu te peço. E daremos a Ti, Pai de amor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glórias a Deus, queridos. Deus os abençoe poderosamente. Quero te pedir para que você invista 5 minutinhos do teu dia, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, deixe na parte inferior aqui do vídeo, nos comentários, o teu pedido de oração e até amanhã, na nossa próxima oração do dia. Deus abençoe.